Bom, cada vez que a gente vai assumindo mais responsabilidades na vida, crescendo na carreira ou tendo novas obrigações, cada vez mais essa necessidade de organização vai aumentando, porque a gente está tendo que lidar com diversas informações, diversas tarefas, então a gente precisa evoluir nosso sistema de organização. E se você está aqui, possivelmente você está passando por essa demanda nesse momento, né? Seja porque está sentindo que a rotina está muito desorganizada, está ficando com muita coisa na cabeça, se sentindo sobrecarregado. Então é porque chegou a hora de você se organizar, porque se a gente não tem organização, a gente acaba ficando travado. E por isso eu vou te apresentar aqui hoje um sistema de gestão simples e prático que já vai ser o suficiente para você lidar com a maior parte da organização necessária para você avançar, né? E aí, com o tempo, à medida que você começa a se organizar, você pode ir descobrindo suas próprias maneiras e evoluindo no seu sistema de organização. Mas o que eu vou trazer aqui é um esquema de organização que eu chamo de essencialista, com apenas 3 tipos de ferramentas que você vai usar para poder fazer a gestão de quase tudo que você precisa para estabelecer a ordem no seu dia a dia. E só para introduzir um pouco do porquê que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Mas porque hoje em dia o que eu vejo no trabalho, até de experiência, trabalhando no contexto do digital, trabalhando no mundo corporativo, cada vez mais a gente tem mais coisas para dar conta, né? Seja de informações que a gente consome, estudos, tarefas, compromissos, e não dá para a gente depender tudo da cabeça para isso, né? Senão você acaba gerando uma sobrecarga mental muito grande. Então a gente precisa começar a contar com esses sistemas de organização para não ficar tudo armazenado aqui, que a gente consiga liberar espaço na mente para conseguir pensar de forma estratégica para o nosso negócio, para o nosso emprego ali, não ficar apenas guardando informações na nossa cabeça, porque senão, quando a gente está no trabalho, a gente fica pensando nas coisas que estão em casa, ou quando está em casa, fica pensando nas coisas do trabalho, a gente nunca tem paz se essas coisas não estão organizadas. Fora aquela questão de, às vezes, a gente vive apagando incêndio e boa parte desses incêndios que a gente vive apagando é por conta de falta de organização. É algo que você esqueceu de colocar na agenda. Era um e-mail que você tinha que ter mandado, mas você esqueceu de colocar ali na sua lista de tarefas para você lembrar de mandar. Alguém te chamou para fazer alguma coisa, você esqueceu de colocar na agenda. Muitos desses incêndios que acabam virando urgências no dia a dia começaram lá atrás como pequenas faíscas que, por falta de um sistema de organização, a gente não se deu conta e deixou aquilo virar um problema ainda maior. E na minha experiência trabalhando ali no mundo corporativo, prestando consultoria para empresas, eu percebo que a falta de organização leva a problemas ainda maiores dentro de uma corporação, mas no dia a dia, lidando com profissionais, vi que a falta de organização acaba sendo uma grande trava para qualquer pessoa implantar um novo projeto na vida dela, né? Então, todo mundo precisa de organização, de gestão daquilo que está sob sua responsabilidade, seja de um projeto, de uma área, de um time, mas também a gestão da própria vida. Hoje até tem um programa chamado Flowing, que eu lido com profissionais que querem melhorar seu sistema de gestão pessoal, que a gente conta com essas 3 ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E um ponto importante, né, que quando a gente fala de organizar, organizar basicamente é estabelecer ordem, né? É colocar cada coisa no seu devido lugar. Só que para fazer isso, a gente primeiro precisa entender o que é cada coisa, né? Se é aquilo que eu vi que é importante num conteúdo que eu estava assistindo, pô, vai virar uma tarefa, eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo? Ou é só uma informação que eu quero salvar ali nas minhas anotações para poder ter como referência depois? Ou eu vi aquilo e lembrei que eu tenho que marcar uma reunião e essa reunião vai para a agenda. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para organizar, para saber qual que é o lugar de cada coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa primeiro, né? E aí eu costumo trabalhar com um fluxo de captura aqui que eu vou apresentar para vocês, que é para a gente começar a entender o que são essas capturas que a gente faz constantemente no nosso dia, né? Porque tem muita gente que acaba usando algumas ferramentas, talvez no seu contexto aí você já usa alguma coisa, uma agenda, ou já usa ali as notas do celular,
mas coloca tudo de forma muito dispersa, né? Fica colocando tarefa na agenda, o que não é muito recomendado, ou coloca as tarefas ali no meio de uma conversa no WhatsApp com ela mesma e nunca mais lembra de olhar depois. É importante a gente reconhecer o que é cada uma dessas coisas para colocar no lugar certo. Então, vou apresentar aqui para vocês, colocar aqui na tela, um fluxo de captura que é para vocês não esquecerem mais o que é cada coisa dentro de um fluxo de organização. Para quando vocês virem uma determinada informação que vocês acharam relevante ou lembraram de fazer algo, tiveram uma ideia, que você saiba classificar aquilo para colocar no devido lugar. Bom, vindo aqui para a tela, basicamente quando a gente fala, né, desse fluxo de captura, a primeira coisa que a gente faz é quando eu quero organizar alguma coisa é porque minha atenção foi chamada para aquela coisa específica, né, uma captura que eu faço. Seja uma ideia que eu tive, que eu lembrei de alguma coisa, alguém me pediu algo, eu vi um conteúdo interessante, estou estudando alguma coisa, então tudo são capturas que a gente considera relevante para a gente, de certa forma, e a gente quer colocar no nosso sistema de organização. E aí tem uma primeira pergunta que você vai se fazer, que é: isso que eu estou capturando demanda alguma ação? Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso? Se não demanda, é uma anotação simplesmente. Por exemplo, se eu estou estudando algo e eu sei que eu posso consultar aquilo depois, então é uma anotação. Ou tive uma ideia aqui, uma reflexão que eu quero registrar porque eu posso usar isso no futuro. Então, é uma nota. E aí vai para uma ferramenta de anotação. E lá a gente tem algumas formas específicas de fazer a gestão dessas informações que eu vou comentar com vocês mais para frente. Agora, se é algo que demanda ação, a gente vai se perguntar: tem data e hora definida? Tem que fazer num dia específico ou num horário específico? Se sim, aquilo é um evento, né? Porque tá pré-determinado ali um espaço de tempo que você vai ter que fazer, ou tem uma data específica para você fazer. Então, normalmente, os eventos vão para o calendário, que aí vai entrar nossas rotinas, compromissos que a gente tem, algumas ações pontuais, e isso vai para a agenda. Acaba sendo uma forma da gente priorizar aquelas coisas que têm uma data definida e a gente precisa fazer. Então, para a gente começar o dia, a gente já pode começar olhando ali na nossa agenda o que já está pré-definido que a gente vai fazer naquele dia, por exemplo. Então, data e hora definida, grava aí, que é evento, e vai para o nosso calendário, para a nossa agenda. Agora, se não tem data e hora definida, você vai se perguntar: pô, tem que fazer alguma coisa, então, que não tem uma data e hora específica para eu fazer aquilo, mas você se pergunta se é algo que você precisa fazer em múltiplas etapas, que não é simplesmente ir lá e executar. Porque se tem múltiplas etapas, acaba sendo um projeto, né? Que é um resultado que você quer atingir, que depende de fazer várias etapas. Por exemplo, pô, tenho que estava discutindo aqui numa reunião e eu tenho que criar um site. Beleza, eu vou fazer um site ali para divulgar algum produto ou a minha empresa. Pô, fazer um site não é algo que você vai sentar rapidinho ali e fazer. É um projeto, porque às vezes você vai ter que contratar alguém, você vai ter que escrever os textos do site, às vezes você vai ter que tirar foto. Então, é um projeto, tem etapas. Então, não adianta nada você colocar isso ali na agenda, um espaço ali para criar o site. Você nem sabe quanto tempo vai demorar. É um projeto que possivelmente vai levar um período de tempo grande que você vai ter que acompanhar de uma outra forma. E aí vai para a nossa ferramenta de gestão de projetos, que eu vou comentar um pouquinho depois sobre isso. Mas se não tem múltiplas etapas, às vezes, né, até tem uma grande dica de produtividade aqui, porque às vezes se é uma ação muito simples, que leva menos de 2 minutos para ser feita, né, e não vai te atrapalhar, você pode fazer ali na hora porque você precisa fazer, você já pega e faz, ao invés de ficar acumulando ali informações que você poderia já ter feito. Pô, tenho que só responder a mensagem de alguém que você lembrou, é rapidinho, você não vai te atrapalhar, você vai lá e pode fazer agora. Então essa é a regra dos 2 minutos. Você já pega e faz para não ficar acumulando essa tarefa ou mais um compromisso ali na cabeça ou no sistema que você está gerenciando. Agora, se é uma tarefa ali que você não vai conseguir fazer agora, vai ter que fazer depois, e é uma tarefa simples, né? Você vai colocar ali na sua lista de tarefas, que inclusive na forma da gente organizar essa lista de tarefas, às vezes você é gestor ou tem tarefas que você está delegando para outras pessoas, você pode ter uma lista específica ali de tarefas delegadas e pode ter outras listas que são
da sua responsabilidade. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente dos tipos de listas, mas basicamente quando é uma tarefa, vai para a lista de tarefa. Então, tenho que responder o e-mail de fulano, tenho que mandar uma mensagem, tenho que escrever um post para a rede social, tenho que revisar um conteúdo, tenho que finalizar um contrato. Então, tudo são tarefas que vai para a lista de tarefas. Então, é importante a gente entender o que é cada coisa que a gente está capturando ao longo do dia para não ficar misturando aonde a gente anota cada coisa. Porque o que é comum e que atrapalha muito a produtividade é, por exemplo, você está anotando as coisas de uma reunião lá no bloco de notas, né? Isso quando a pessoa anota, e coloca uma tarefa que tem que fazer nas anotações daquela reunião. Aquelas anotações vão ficar perdidas ali praticamente, porque suas tarefas deveriam estar na lista de tarefas. Isso, se você começa a espalhar suas tarefas no meio de uma anotação de uma reunião, no meio de outra, você manda uma tarefa que você tem que fazer no WhatsApp para você mesmo, você não vai ter um local centralizado que você vai conseguir ver suas tarefas para priorizar e entender o que você tem que fazer no dia. Então, é importante que a gente coloque cada coisa no seu devido lugar. E aí, a minha sugestão com esse sistema essencialista de organização é a gente usar três ferramentas principais e básicas ali que a gente pode usar para começar a fazer a gestão disso. O primeiro que eu vou falar com vocês aqui é o calendário, para a gente usar o Google Agenda, que é uma ferramenta completa e gratuita. Basicamente, todo mundo tem uma conta Google hoje em dia, então vou usar aqui como referência para vocês o Google Agenda, mas vocês podem usar algum outro calendário também, porque em termos de funções e método, a forma como a gente aplica acaba sendo bem parecido, né? Se você já tem todo o sistema da Microsoft, usa Outlook, a estratégia é a mesma, de colocar os eventos ali no calendário. Depois a gente vai falar da ferramenta de listas como o Google Tarefas. Aí aqui tem diversas ferramentas que pode usar da própria Microsoft. Tem o Microsoft To-Dos, você tem o Todoist, que é muito, muito bom para lista de tarefas, mas aqui usando o sistema do Google, que é gratuito, tem o Google Tarefas, que de certa forma até integra algumas funcionalidades com o Google Agenda. Eu vou apresentar aqui para vocês, para a gente fazer a gestão de tarefas. E de forma inicial, né, a gente pode começar a trabalhar os projetos ali dentro também dessa lista de tarefas, que é um pouco da estratégia que eu vou usar com vocês aqui para simplificar. É óbvio que tem pessoas que fazem gestão de muitos projetos, então é recomendável ter uma ferramenta de gestão de projetos para isso, que pode ser um Notion, uma Asana, ClickUp, até o próprio Trello. Então você pode usar outras ferramentas para fazer gestão de projetos. Mas se você lida com projetos simples, menores ali, mais pessoais ou até alguns profissionais, só que não demandam tanta especificidade de compartilhar com o time, por exemplo, você pode ir controlando ali dentro do Google Tarefas, que também funciona super bem. E por último, a gente vai comentar sobre algumas ferramentas de anotação. Vou comentar basicamente do Google Keep, só por fazer do sistema Google, eu acabo não usando tanto no dia a dia, mas pode ser uma possibilidade para quem já usa todas as ferramentas aqui do Google. E também tem o próprio Notas do celular, que acaba sendo mais prático ali, que as pessoas usam no dia a dia. Eu vou comentar alguns pontos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui eu estou com uma agenda aberta, né? A ferramenta de calendário, no caso aqui o Google Agenda. A ideia não é nem tanto explorar a ferramenta por si só, porque tem muitos vídeos no YouTube explorando mais como usar, atalhos que você pode trazer no dia a dia. Aqui é muito mais a ideia geral de você conseguir colocar tudo que tem data e hora na sua agenda. E como que eu gosto de fazer isso, até seguindo algumas boas práticas de métodos de organização aqui, né? Normalmente na agenda, o que que entra? Primeira coisa que eu coloco são compromissos, né? Que é tudo aquilo que eu tenho de compromisso que envolve outras pessoas. Aqui é uma agenda fictícia que eu crio para poder fazer em alguns treinamentos, né? Mas basicamente tudo aquilo que eu tenho que envolve outra pessoa, que eu tenho menos flexibilidade de mudanças, eu chamo de compromisso, seja uma terapia, se você tem treino com personal que está marcado, uma aula, uma reunião, você está reservando espaço de tempo para sua família, então tudo são compromissos que você está fazendo com outras pessoas. Além disso, tem as rotinas,
que é tudo aquilo que é você com você mesmo, mas que, de certa forma, ocupa seu tempo. Então, você pode ter uma rotina matinal, tempo que você reserva ali para o almoço todos os dias para não esquecer, ainda mais quem tem uma rotina de trabalho mais caótica, né, que nunca consegue almoçar no mesmo horário para você não esquecer de almoçar, então você pode deixar ali. Você pode ter uma rotina noturna, treino quando é você sozinho, né, aqui na segunda e no sábado coloquei como exemplo. Então, tudo aquilo que é rotina também pode entrar aqui. Você pode ter algumas ações pontuais, no caso aqui não está aparecendo nada na semana, mas eu posso cadastrar aqui, por exemplo, um horário que eu estou reservando essa semana para ir ao mercado. Eu vou aqui na quarta-feira, que eu posso colocar aqui mercado, e colocar como ação pontual que depende só de mim. Só que diferentemente da rotina, se você for ver, as rotinas todas acontecem de forma recorrente, né? Porque é uma rotina, está se repetindo periodicamente. As ações pontuais são aquelas que acontecem ocasionalmente, né? Que você, aqui no caso eu não vou ao mercado toda quarta, 2 horas, mas eu estou reservando nessa semana esse horário para ir. Ou tenho que gravar um conteúdo específico aqui para o YouTube. Então eu posso separar aqui na quinta, de 2 às 4 eu vou colocar aqui gravação YouTube, porque eu estou reservando esse espaço de tempo para poder fazer essa ação pontual. Ah, Irving, eu quero colocar aqui também o meu yoga, que eu faço sexta. Então, yoga, se é uma aula que você tem, é um compromisso, já está na agenda certa. E você vai começar a fazer toda sexta, você coloca aqui, se repete semanal, sexta-feira. Então, tem muita funcionalidade de agenda que dá para explorar aqui. E além de colocar compromissos, rotinas e ações pontuais, dá para a gente colocar também algumas informações que são importantes para a gente planejar a nossa semana e se lembrar de datas específicas, né? Vamos supor que eu vou estar viajando. Por exemplo, amanhã eu vou viajar, quer dizer, amanhã não, semana que vem. Aqui, por exemplo, eu já tinha registrado como exemplo os pagamentos mensais que eu tenho que fazer todo dia 5. Você pode entrar aqui, colocar a lista dos pagamentos que você tem que fazer todo dia 5 e colocar para repetir aqui, mensal, todo dia 5 como informação. Vamos supor que eu vou viajar de segunda e terça. Eu posso colocar aqui em cima, viagem para Vitória. E ao invés de compromisso, aqui eu vou colocar como informação só para eu saber isso. Porque quando eu for planejar minha semana, eu sabendo que eu vou estar em Vitória aqui, talvez eu tenha que mudar algumas coisas. Ah, lá eu estou em família, acabo não acordando 6 horas, não consigo fazer minha rotina matinal do jeito que eu quero, porque eu vou estar na casa da minha família. Beleza. Então você vai fazendo as alterações com base nessas informações. Então entra pagamento, rodízio de carro, caso alguém tenha que deixar marcado, né, para poder lembrar que é o rodízio. Então você pode colocar algumas informações com referentes a datas específicas, né? Ou aniversário de alguém, você pode colocar aqui para não se esquecer. Então acaba entrando tudo isso aqui na agenda. E como que eu criei essas diferentes agendas aqui, né? É bem fácil você criar, você pode vir aqui em configurações e aqui dentro você configura, quando você vem aqui adicionar agenda, criar nova agenda. E aí vai aparecer. Vamos supor que você quer controlar, você é um consultor ou vende horas para projetos, né? Você pode colocar uma nova agenda aqui, projetos. Aqui o estilo até peguei da Thaís Godinho para poder ficar com layout diferente. Beleza, criei uma nova agenda aqui, projetos, só voltar aqui. Então vai estar aparecendo aqui. E aí vamos supor que eu estou vendendo um projeto específico, né, que eu sou consultor e estou reservando toda terça de 3 aqui projeto X, eu vou chamar. E posso colocar nessa nova agenda que eu criei. Então é uma forma de você visualizar categorias diferentes, porque batendo o olho você vai entender, pô, tudo que é cinzinha claro aqui é rotina, então eu tenho mais flexibilidade de mudar. Então eu posso colocar aqui nesse dia eu vou acordar um pouco mais tarde, então beleza, eu posso mudar aqui para 8 horas e não tem que avisar ninguém. Agora um compromisso é mais difícil, porque envolve outras pessoas. Se eu vou ter que mudar, eu vou ter que avisar a pessoa, é mais difícil eu ter flexibilidade para mexer no que está laranjinha. Então, as ações pontuais são eventos ali que, vou voltar aqui para hoje que eu criei. Então, vão estar aqui que eu sei que eu vou fazer só essa semana e tem as informações que eu não vou ter que fazer nada efetivamente aqui,
mas é basicamente para eu me lembrar para quando eu for planejar minha semana, eu saber que eu vou estar em outro lugar, vou ter que lembrar de fazer o pagamento naquele dia. Então, são informações que dependem de dia e hora. E aí, quando a gente fala aqui, uma super dica, né? Normalmente eu já falo para todo mundo deixar separado um momento para fazer o planejamento semanal. Isso daqui é uma das principais estratégias de organização, porque se toda sexta eu paro para organizar a minha semana seguinte, por exemplo, eu evito conflitos, eu vejo que eu vou estar em Vitória, eu lembro que eu vou ter que pagar. Se eu vejo que vai ter alguma coisa na hora do meu trabalho, algum conflito de reunião, eu já consigo avisar com antecedência. Então, eu super recomendo que vocês já deixem também um espaço na agenda para planejar a sua semana. E uma das ações que você faz nesse planejamento é justamente olhar aqui para a sua agenda e já deixar reservado horários específicos para cada coisa, evita conflitos e até estabelece um foco para a semana, né? Pô, essa semana eu vou focar nesse projeto, então deixa eu colocar mais horários para me dedicar a isso. Então você consegue ir se planejando de forma intencional, semana a semana. Beleza? E aí tem várias formas de organizar a agenda, é muito mais você ir se adaptando. Acho que o ponto principal é você ter uma agenda e colocar ali seus compromissos, suas rotinas, para você ter essa noção de como você está distribuindo o seu tempo. Não importa se é no Google Agenda, no Outlook, até a forma como a estrutura que eu estou trazendo de sugestão, né? Porque eu já vi como boas práticas de métodos, como que a gente pode fazer essa categorização. Tem gente que vai criando tag aqui para os eventos também, que é uma outra forma de ter uma única agenda e você vai tendo tags distintas que muda a cor e a categoria. O ponto é, você tem que ver o que funciona para você, porque tem que ser prático. Não adianta nada você criar 30 agendas e toda hora que você tiver que colocar alguma informação, você tem que ficar selecionando e dá mais trabalho do que facilita. E o outro ponto também é não inventar uma rotina que não funciona para você. Você tem que colocar aqui a rotina real que funciona e vai adaptando, porque se você cria blocos de tempo aqui que vai estar tudo preenchido o dia todo aqui, né? Você não vai ter espaço de respiro, você não vai conseguir cumprir, porque imprevistos acontecem, você precisa de tempo para descansar. Você não é esse robô que você idealiza, que você vai preencher aqui o tempo todo e já vai conseguir cumprir tudo. É muito importante que você trace algo realista, tenha esses espaços aqui para imprevistos, para encaixar novas reuniões, para ter tempo para você descansar. Então, não queira criar a rotina ideal aqui, idealizando, porque você vai perder sua credibilidade. Você vai ficar vendo aquelas coisas passando ali na agenda, você vai falar, eu não estou fazendo o mesmo, e acaba nem usando a agenda nunca. Então, é importante fazer isso com essa visão realista. A segunda ferramenta que eu comentei com vocês é a ferramenta de listas, na qual a gente pode fazer aqui a gestão de tarefas, né? Então, o grande objetivo aqui é a gente conseguir descarregar da mente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, o primeiro passo é entender que quando essas coisas que a gente precisa fazer tem data e horário, né? É uma rotina, um compromisso, vai estar lá na agenda. E aqui nas listas vai entrar tudo que não entra lá, que você não tem uma hora específica para fazer aquilo, né? Tenho que mandar e-mail para uma pessoa, tenho que lembrar de comprar alguma coisa, eu tenho que escrever um artigo, montar um relatório, que tenho que lembrar de contratar alguém ou marcar uma consulta. Então, tudo vai entrar nas suas listas de tarefas. Aqui no caso está até vazio, né? Porque eu costumo usar outro aplicativo para isso, mas para todos os meus clientes que estão começando a usar a lista de tarefas, todo mundo adora o Google Tarefas aqui nesse primeiro momento, ainda mais porque já está usando aqui o Google Agenda, fica muito prático, só clicar aqui e mudar para o Google Tarefas e aí você pode ir adicionando. A primeira coisa é organizar quais listas você vai ter aqui dentro, né? E normalmente a minha recomendação inicial é a gente começar a pensar em áreas, né? Logo que você abre aqui a lista de tarefas, vai ter uma única lista que você pode ir criando novas listas aqui. Então vamos supor que, no meu caso, eu estudo filosofia, né? E na instituição Nova Acrópole. Eu posso colocar aqui uma lista só de coisas que eu tenho que fazer da Nova Acrópole. Então, a minha sugestão inicial é começar a ir pensando nessas diferentes áreas da vida que normalmente você tem tarefas associadas. Que normalmente a gente tem alguma coisa pessoal, né, que é uma lista pessoal. Quem toma conta de coisas da família pode ter uma lista da família, pode ter listas associadas às áreas do negócio que você assume. Às vezes você tem um emprego ali que tem um escopo super pré-definido, uma única lista resolve.
Mas vamos supor que no negócio você é responsável por mais de uma área. Então você pode ter lista para diferentes áreas. E aí, coisas extras que você está fazendo, né, você pode controlar por aqui também. O grande ponto, né, da gente estar listando isso tudo, ainda falando sobre tarefas, quando a gente vai listando isso tudo aqui, a ideia é que a gente consiga visualizar tudo que a gente tem que fazer para priorizar. Não adianta nada só listar aqui e continuar te dando aquela sensação de sobrecarga, de confusão. A ideia é a gente começar a entender o que que é prioridade, o que que é urgente e importante que eu devo fazer aqui hoje, né? Começar a ter essa mentalidade. Então, com categorias, fica mais fácil de você olhar e entender, pô, essa semana do negócio eu tenho que fazer isso. E aí, essa sensação de falar, não, eu preciso fazer isso e essa urgência, tem algumas formas da gente fazer isso aqui, né? Porque nessas próprias listas a gente pode colocar datas, tipo, ah, isso é para hoje, isso eu vou fazer amanhã, mandar e-mail para fulano, já estava com a data estabelecida aqui, né? Mas deixa eu colocar aqui, em julho eu tenho que lembrar de mandar esse e-mail, eu posso colocar a data aqui. Então, tem coisas, né, que eu posso colocar aqui do, do pessoal. Deixa eu abrir aqui. Smart. Aqui do pessoal. Ah, é, tomar remédio X que eu tenho que tomar toda segunda-feira, sei lá, uma vez por semana, tomar uma vitamina D lá específica com mais unidades. Eu posso colocar, inclusive, uma recorrência aqui, repetição a cada uma semana, na segunda-feira, por exemplo. E não recomendo colocar a hora nas tarefas, já vou comentar um pouco disso e vou colocar aqui para não acabar nunca, mas ele vai ficar repetindo. E essas tarefas que a gente foi estabelecendo data, eu consigo ver aqui no meu calendário. Ele vai aparecer aqui em cima. Não está aparecendo agora porque aqui está desmarcado, mas assim que eu marco aqui, começa a mostrar aqui essas tarefas, né? Inclusive aquela de começar a tomar o remédio que está aparecendo na segunda-feira e toda segunda fica repetindo. Então é uma forma de você conseguir visualizar isso. A ideia do que eu falei é não usar horas aqui nas tarefas, porque ela vai começar a vir aqui para o meio. E não é recomendado a gente ver as tarefas aqui dentro do calendário ou da agenda, porque às vezes são coisas que você não tem uma estimativa do tempo que você vai levar para fazer aquilo. Vai poluir a visualização de ficar várias coisinhas aqui, que às vezes é uma coisa rápida, né? Tipo, às vezes eu tenho que mandar uma mensagem, mas vai ocupar um espaço aqui de 15 minutos, uma hora, e eu vou ter aqui um espacinho cheio de tarefas que, na verdade, levou muito menos tempo do que está planejado e está só ocupando minha visão aqui na agenda. Então, a ideia é visualizar separado mesmo, que aqui apareça os compromissos, né, as coisas da agenda que realmente tem horário, e as tarefas podem aparecer aqui. E uma outra estratégia também que eu gosto de usar e outras pessoas recomendam, talvez vocês tenham reparado aqui antes que tem uma lista chamada hoje e essa semana, que a gente pode usar para priorizar, né? Eu vou olhar aqui, descarreguei minha mente, eu já coloquei tudo que eu tenho que fazer aqui do meu mestrado para os clientes, para a gestão do negócio, e aí eu posso simplesmente arrastar. Então, vamos supor aqui que se eu comprar materiais para obras, eu vou fazer essa semana. Então, é só arrastar para cá. Para não ficar isso de arrastando também, deixa eu adicionar aqui uma tarefa como exemplo. Montar relatório do mestrado. Eu quero fazer essa semana, como está longe para arrastar aqui, por exemplo, eu posso entrar aqui, clicar nos três pontinhos e só selecionar aqui, ó, essa semana. Aí ele vem para a lista dessa semana. E aí, hoje, né, a cada dia, pela manhã, eu posso olhar aqui essa semana e falar, não, hoje eu vou montar o relatório e vou montar a apresentação, vou focar no mestrado hoje. Beleza, é uma forma de você ir priorizando também. Então você pode colocar datas, você pode trabalhar com lista de hoje, essa semana. Você tem que testar o que funciona melhor para você. Tem gente também que continua com as listas aqui e só vai dando estrelinha aqui, né? Compras, mandar e-mail, trocar o circuito elétrico. Beleza. Vai entrar aqui e aí a pessoa vê depois tudo que está com estrela e trabalha com isso como se fossem as tarefas para o dia. Então, eu gosto muito da estratégia do hoje, essa semana aqui, para quem está trabalhando com o Google Tasks. E também, se você costuma ter muitas tarefas que
tem datas ou prazos específicos no futuro, né, que você já quer deixar marcado aqui para poder lembrar, você pode ir trabalhando com esquema de datas também. Mas a ideia é essa de trabalhar com as tarefas. E aí, falando já aqui nesse sistema de listas, né, é um local também que você pode fazer uma gestão dos projetos mais simples. Como a gente falou, o projeto é todo o resultado que você quer atingir que exige mais de uma etapa, né? Até estava passando aqui como exemplo, vamos supor que dentro do mestrado você tem um projeto lá que é experimento X. E aí esse experimento X eu tenho que fazer várias etapas, então eu posso ir adicionando aqui subtarefas. Então eu tenho que criar hipóteses do experimento, depois eu tenho que criar plano de entrevistas, contratar entrevistados, depois eu tenho que criar relatório de resultados. Então, você pode ir controlando por aqui, dentro da lista de mestrado, um projetinho, né, maior, então eu posso até adicionar outro. O experimento X, além disso, eu tenho que montar o outro experimento, que vai rolar em paralelo aqui, por exemplo. Experimento Y. E você vai controlando as atividades dele aqui da mesma forma. Você vai colocando aqui todas as subtarefas e vai controlando os dois projetos por aqui. É uma estratégia da gente começar a fazer gestão de projetos por aqui também, pensando nas tarefas, né, que a gente vai ter que fazer em cada projeto. E outra coisa também é pensar, pô, se eu tenho um projeto que está me demandando muito, por exemplo, obras no escritório. Se é algo simples, né, que eu estou fazendo, às vezes só na gestão do negócio eu vou colocando as coisas que eu tenho que comprar ali para a obra, por exemplo. Mas é uma obra complexa que está me demandando muito, por exemplo. Eu posso ter uma lista aqui por um tempo, né, enquanto a obra estiver rolando, que eu vou. Tudo que o mestre de obras ali, ou o arquiteto vai me pedindo, eu vou colocando aqui só para eu lembrar. Então você pode ir criando listas para esses projetos também específicos que você está conduzindo. Então é uma forma da gente já concentrar as tarefas do dia a dia aqui normais e também os projetos que a gente está tendo que ir marcando essa evolução ao longo do tempo, trabalhando com todas essas atividades por aqui. A ideia, pessoal, é justamente descarregar tudo que a gente tem que fazer. Então, os compromissos já vieram para cá, as tarefas para cá. E aí, um ponto que eu recomendo como dica extra aqui para todo mundo é ter esses aplicativos no celular, né? O Calendar, a agenda é mais comum porque às vezes o próprio sistema do celular sincroniza, mas é bom também ter o Google Tarefas no celular, se você está usando. É muito prático, você abre lá, já aparece as listas, e para quando você vai lembrando de anotar as coisas, você já pode ir colocando direto ali dentro do Google Tarefas. Tem até uma estratégia de produtividade muito boa que a gente cria uma nova lista chamada Inbox, que traduzindo é como se fosse a caixa de entrada que eu gosto de deixar, inclusive, como a primeira lista aqui de todas, porque é a primeira que você abre no celular quando você abre o aplicativo. E tudo que você for lembrando de fazer, você vai colocando ali durante o dia, porque você não vai ter muito tempo disponível para ficar organizando as coisas. Mas se você lembrou de alguma coisa, coloca ali. E aí depois você vai processar essa caixa de entrada. Pô, isso tem a ver com o pessoal e eu preciso fazer mais para frente só. Ah, isso daqui eu vou ter que fazer essa semana. E aí você vai distribuindo para poder encaixar e não deixar que nenhuma informação se passe. Tem toda uma estratégia em cima aqui desse inbox, né? Várias dicas de ser algo acessível, fácil, mas se você for usar o Google Tarefas, pode ser uma estratégia para você fazer essas capturas rápidas ao longo do dia, ao invés de ficar fazendo post-it, né, e colocando num canto que você às vezes perde ou não lembra de ver depois. Ou tem muita gente que tem uma conversa com ela mesma no WhatsApp e aí a conversa vai subindo e você se perde, esquece de fazer as coisas que estavam lá em cima. Se você vai tendo essa caixa de entrada consolidada em um único local e vai processando sempre, fica muito mais fácil de você gerenciar isso no dia a dia e não se perder. E aí, de uma vez que você colocou aqui, às vezes você vai colocar até informação que nem vai para uma lista de tarefas, é algo que você quer ver depois. Então você pega daqui e leva para o seu bloco de notas, que é o próximo que a gente vai entrar e falar agora. Bom, existe uma ferramenta do Google, que é o Google Keep, que foi feita para essa parte de anotações, né? Basicamente, como ela funciona. É como se fossem vários post-itzinhos aqui, né? Que são as notas que, quando você vai criando, né? Você vai dando enter aqui, você
o título aqui para nota e ela vai ficando acumulada aqui. E dentro de cada nota você pode colocar imagens, você pode pegar tanto de arquivos quanto você pode pegar né? Vamos pegar aqui esse daqui como exemplo. Vai aparecer aqui e escrever sobre, né? Então, template de capa de aula da QIFI. Aí aqui o que eu escrevi vai aparecendo. Beleza, vai ficar salvo aqui. Posso fazer checklists aqui dentro também. Itens da festa, itens a comprar para festa. Beleza. E aí é uma forma de você ir salvando suas anotações e aí você pode categorizar por etiquetas, né? Então eu coloquei algumas aqui de exemplo. Eu não uso tanto aqui a parte do Google Keep. Eu queria mostrar para vocês que o próprio Google tem essa ferramenta gratuita aqui que vocês podem usar e aí você pode atribuir etiqueta, né? Então aqui eu posso criar uma nova etiqueta, itens a comprar para festa. Então eu posso ter uma etiqueta aqui que é festa X que está fazendo, então as anotações sobre ela. Esse daqui, template da aula da QIFI tem a ver com o meu negócio. Então eu posso adicionar label aqui, conscientemente digital, que é o nome do meu negócio. Beleza. E aí depois eu consigo ir filtrando, né? À medida que eu vou atribuindo essas tags, eu consigo ver tudo que eu tenho sobre a festa X, tudo que eu tenho a ver com o meu negócio. Então, é uma das formas e mais simples, né, de você categorizar por tags, só que às vezes a gente necessita de mais. Aqui o Google Keep, ele tem alguns benefícios quando a gente vai trabalhar, porque eu já vi aqui algumas coisas que você consegue fazer transcrição. Se você coloca uma imagem que tem texto, ele já transcreve automaticamente. Ou se você está aqui, por exemplo, numa agenda, né, e você vai ter aqui a reunião de marketing. Quando você clica aqui e clica aqui no Keep, você pode criar uma nota, ele já vai associado à reunião de marketing. Então, você pode colocar aqui reunião, dia 27/5/2025, marketing, e aqui suas anotações para a reunião. Então, ele já vai ficar associado à reunião. Quando você entra aqui no Keep, vai aparecer aqui associado à reunião de marketing. Então, quando você trabalha com todo o sistema Google, pode ser que seja interessante, né, de você fazer notas rápidas aqui. Inclusive, você pode ir selecionando e depois criar um Google Docs com isso daqui. Copy to Google Docs. E aí ele vai criar uma cópia com todas as suas notas e vai criar um arquivo no seu Google Docs que vai ficar no seu Drive. Então, para quem usa sistema Google como um todo, né, pode acabar sendo interessante. Mas aqui ele criou a cópia, né, e criou um Docs com o que eu tinha colocado nas anotações, e aí você pode salvar no seu sistema de gestão de pastas. Mas é justamente isso daqui que eu acho muito simples nele, né, porque ele só vai por tag. E quando a gente pensa em gestão de conhecimento, né, existe um método chamado método PARA. Eu vou comentar com vocês aqui por cima, porque dá para fazer um outro vídeo, eu devo fazer em algum momento só sobre esse método PARA e a forma de gestão de conhecimento, mas é a forma como eu costumo conduzir hoje a gestão de conhecimento, tanto para mim quanto para os meus clientes. E é algo simples de ser feito e de ser implantado que eu acho que vale vocês conhecerem, é que eu vou comentar sobre ele. Bom, basicamente o método PARA é aí a sigla de projetos, áreas, recursos e arquivos, né? É basicamente como se a gente começasse a organizar nosso conhecimento voltado à utilidade daquela informação. Se eu vou usar aquela informação num projeto ou para alguma área da minha vida, eu já vou deixando salvo essas informações com essas categorias. É muito mais voltada ao uso, né? Porque a gente estava muito acostumado ao sistema de gestão de conhecimento da escola, que a gente ia colocando matéria por matéria e quando tinha a prova a gente já sabia exatamente aonde estudar. Mas as provas da vida não são tão claras assim, né? A gente precisa daquela informação quando a gente está atuando num projeto. Sentei aqui para trabalhar num projeto. Onde que estão as informações sobre ele? Então, se elas estiverem dispersas, eu perco produtividade. Então, deixa eu concentrar as informações sobre um projeto. Lá na lista, né, a gente comentou sobre esse conceito de projeto, que é uma sequência de tarefas que eu tenho que fazer para chegar num resultado. Mas às vezes a gente tem anotações também associadas àquele projeto, que eu posso fazer reuniões sobre o projeto. Se eu estou construindo um site, as informações que vão entrar no site têm a ver com esse projeto. Então, para falar o que é cada um desses itens aqui, para vocês entenderem rapidamente, né, e como isso se desdobra na gestão do conhecimento, a gente tem aqui que projetos são esses resultados específicos que você quer alcançar, seja no trabalho ou na vida pessoal.
que você está trabalhando agora e que lá, como a gente falou, exige uma série de etapas, mas que às vezes você precisa fazer uma gestão de conhecimento associada a isso. E aí você pode ter pastas de anotações sobre a reforma da casa, com referências, né? Um dos projetos que você pode ter é reformar a casa. E aí você pode ter lá as referências para passar para o arquiteto, você vai deixando tudo salvo como notas ali. Ou ideias, inspirações. Vamos supor que você quer correr uma maratona, você está pesquisando tipos de tênis, você pode ter notas lá com os tipos de tênis. Sobre criar um site, que é o exemplo que eu dei, né? Pensando num projeto do seu negócio. E aí você pode ter lá os textos do site, ou os orçamentos que você fez com cada web designer que você vai ter que contratar. Ou você vai contratar um funcionário, você está registrando ali as entrevistas, o job description. Então, uma série de anotações. Eu não vou entrar em todos os exemplos aqui, mas só para vocês verem o que é um projeto. É esse resultado que eu quero atingir e normalmente eu tenho anotações associadas a ele. As áreas, né, diferentemente de um projeto que tem começo, meio e fim, porque eu vou atingir um resultado, a área são as áreas de responsabilidades que eu tenho e que eu desejo gerir ao longo do tempo, mas que não tem esse fim claro. Eu sei que eu tenho que tomar conta da minha saúde, então é uma área da minha vida, porque não tem um fim, né? Ah, vou tomar conta da minha saúde até ter um resultado específico. Não, é algo que eu vou estar ali em constante gerenciamento. Então, saúde, as finanças, pensando no lado pessoal, né? A casa, o lar, né? Parte legal de documentação, tudo são áreas. E no negócio a mesma coisa. Às vezes você é responsável por uma única área do negócio, tudo bem. E aí você pode considerar ali a gestão do negócio. Se você é responsável por vendas também, você coloca vendas, marketing. Outros exemplos de áreas, né? Às vezes você faz parte de uma igreja ou de uma instituição. Às vezes você estuda em algum lugar, então o próprio mestrado pode ser uma área. Ou no meu caso, a escola de filosofia é uma área. Então a gente vai colocando aqui essas áreas. E recursos são tópicos do nosso interesse que a gente quer fazer uma gestão de conhecimento associada a ele, né? Pontos que a gente quer evoluir na vida, que a gente está ali estudando sobre, ou que tem simplesmente interesse e gosta de estudar sobre aquilo. Então, pode ter ali espiritualidade, música, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Então, são coisas que às vezes têm até a ver com suas áreas da vida, né? Se a gente for pensar na relação disso tudo, dentro de uma área, a gente pode ter projetos e pode ter recursos associados a ela, né? Tem algumas ligações. Mas na hora de fazer uma anotação e salvar ali, você vai pensar, pô, isso tem mais a ver com o projeto? Deixa eu colocar aqui, porque o projeto é o que está mais ali no dia a dia que eu estou executando, já coloca ali a anotação. Ah, você tem a ver com uma área da sua vida, você coloca ali. E nos recursos, eu gosto de pensar que, como são coisas que você está estudando, de referências, são coisas que facilmente você poderia compartilhar com outra pessoa, por exemplo, né? Estou estudando sobre empreendedorismo. E aí veio uma ideia para eu aplicar no meu negócio. A ideia eu vou colocar aqui, mas os conceitos de empreendedorismo que eu estou estudando eu posso colocar aqui dentro dos meus recursos. E aí o último conceito que ele traz é o de arquivos, que é todo o histórico disso, ao invés da gente simplesmente sair deletando coisas que não estão mais ativas para a gente pode começar a arquivar. Você vai ter uma grande pasta de arquivos ali, né? Que, pô, acabei de reformar minha casa. Ao invés de eu pegar todas essas anotações e simplesmente deletar, eu jogo para essa pasta de projetos arquivados aqui, por exemplo. Já corri a maratona e não pretendo correr mais. Posso arquivar. Ah, vamos supor que no futuro eu queira correr uma outra maratona daqui 2, 3 anos. Pô, vou continuar lá tendo minhas anotações, que talvez eu anotei meus treinos, os tênis que eu vi que eu poderia comprar, já está tudo registrado e eu não perco essas informações. Esse é o conceito do arquivo. E aí, na prática, a gente pode levar essa estrutura para a nossa ferramenta de anotações. E aí que eu falo que o Google Keep, ele não permite você fazer isso tão bem só no Google Keep, né? Você pode ter toda uma estratégia no Docs organizada por isso, e aí poderia funcionar, que inclusive no meu Drive eu organizo da mesma forma, meus documentos eu organizo assim também, por projeto, áreas, recursos e arquivo, mas se você usa o Notas do celular, você já consegue trabalhar com esse esquema de pastas, que é muito simples e prático também de você organizar na metodologia para. Aqui, um exemplo para mostrar para vocês, né? Um exemplo fictício aqui que eu criei, mas basicamente você consegue organizar por pastas aqui o notas do iPhone. Então, de forma geral, você tem notas diretas aqui que você pode
ir colocando, que eu acho que é como a maioria faz, sai jogando notas aqui e não faz essa organização, né? E aí você pode começar a criar pastas. Quando você vem aqui, você tem a opção de nova pasta, que você dá um nome, e inclusive colocando uma pasta dentro da outra. Que aí eu começo a categorizar nesse primeiro nível os projetos que eu tenho, as áreas que eu tenho e os recursos que eu tenho e as anotações dentro de cada uma, né? Por exemplo, aqui até subpastas eu posso ter. Conscientemente digital, que é o meu negócio. Eu tenho uma pasta associada às anotações do Growing, do programa Flowing, as reuniões de vendas e reuniões com clientes. E aí você pode ir colocando aqui, né? As suas anotações e ir distribuindo por aqui. Então, é uma forma de você começar a organizar esse conhecimento, só que o ponto principal que eu gosto de trabalhar com o pessoal é criar o hábito de anotar. Como eu falei lá no início, né, é importante você capturar a informação e ir reconhecendo o que você vai precisar depois. E ao invés de simplesmente sair mandando no seu WhatsApp ou colocando num post-it solto, num caderno solto, é criar o hábito de anotar. Então você pode usar, inclusive, aqui como se fosse um inbox de anotações, né? Da mesma forma que a gente tinha um inbox de tarefas lá que você queria anotar uma coisa rapidinho, de tarefa que você precisa fazer depois, aqui seria o seu inbox de anotações, tudo que você vai criar de informação nova. Então aqui, teste, você vai escrevendo. Inclusive aqui você pode trabalhar com checklists também, né? Aqui permite criar tabelas também. Então você pode ir explorando muita coisa aqui que você pode fazer para gerenciar informações. E aí, beleza, depois esse teste tem a ver com o meu projeto de redes sociais. Tem um projeto que é estruturar as redes sociais, por exemplo. Eu posso simplesmente arrastar e jogar aqui dentro do projeto redes sociais. Que aí vai aparecer aqui a minha anotação. Você começa a fazer essa gestão de conhecimento. E aí tem inúmeras ferramentas que dá para fazer isso, né? Hoje eu uso o Notion, por exemplo, que funciona muito bem. Acho que para quem está começando, pessoal, dá para usar as notas do celular aqui facilmente, pensando nessa estratégia do para, né? Às vezes eu não quero organizar o para, mas só de você ter pastas por categorias, assim como a gente fez nas listas lá dos to-dos, já facilita de você organizar essas informações. E funciona muito bem. Mas aí criando um hábito, vou ter uma reunião, deixa eu anotar as coisas da reunião. Beleza, acho que eu já fiz alguns exemplos aqui, ó. Aqui, reuniões com clientes. Por exemplo, vamos supor aqui reunião do departamento pessoal. Tinha umas pautas, né? Escreveu aqui as pautas, definições e to-dos. Ficou tudo anotado aqui. Mas vamos supor que você ficou de fazer alguma coisa e você anotou aqui na reunião. To-dos, né? Tarefas, não é para estar nas anotações. Você pode deixar aqui, mas beleza, fiquei de fazer alguma coisa, deixa eu abrir aqui a minha lista de tarefas que eu estava montando com vocês. Beleza, vou abrir a lista de tarefas e aquilo que eu fiquei de fazer na reunião tem a ver com a gestão do negócio. Deixa eu vir aqui e anotar. Se eu já sei que eu vou ter que fazer, inclusive, essa semana, eu já coloco aqui, nessa semana. Então, é uma estratégia que a gente pode adotar para toda vez que a gente capturar alguma coisa, a gente já colocar no local correto. Beleza? Bom, levei um tempo aqui para explicar com vocês, porque eu queria trazer o máximo de detalhes para facilitar essa implantação inicial, mas o ponto é que são 3 ferramentas muito simples de mexer. Até recomendo que você comece a aplicar uma a uma aí para organizar a agenda, depois começa a estruturar melhor suas listas de tarefas, depois anota, né? À medida que você vai precisando anotar algumas coisas, você já vai estruturando aos poucos ali as pastas, não precisa sair criando várias pastas vazias. Aqui eu fiz num modelo didático para mostrar para vocês como que pode ficar essa organização. Mas a ideia é que você vá fazendo essas coisas à medida que você vai precisando. Não precisa sair criando pastas para todos os seus projetos. Mas você precisou anotar alguma coisa de um projeto, aí cria a pasta dele e faz a anotação. É muito mais sobre criar esse hábito de organizar, e por isso que eu estou trazendo algo simples para facilitar essa implantação do hábito e para que vocês possam fazer isso de forma gradual também aqui dentro desse processo. Mas é começar. Não existe melhor hora para começar a se organizar. Se você está vendo, possivelmente é porque você está num momento que está com algum desafio de organização, já percebeu isso, talvez na correria, por falta de tempo, você não para fazer, mas não é esperar ter tempo para começar. É algo muito simples que você pode já estruturar a agenda, ter umas listas e no dia a dia você vai criando o costume
e descobrindo a melhor forma que você pode fazer isso. E hoje eu trabalho com todo esse sistema de implantação de organização no programa Flowing, então sempre deixo o link aqui nos vídeos, caso você queira conhecer ou precise de ajuda para implantar esse sistema, ou esse nível essencialista de gestão não é suficiente para você, você tem muitas demandas, muitos projetos e uma complexidade maior de gestão, também pode entrar em contato comigo que eu faço acompanhamentos individuais também para te ajudar a se tornar uma pessoa mais organizada para atingir seus objetivos pessoais e profissionais.